Olá, meu nome é Pedro Boixá e hoje eu vou falar sobre microfones condensadores de estúdio. Esta foi uma sugestão do Paulo Paiter. E se você também quer que eu fale sobre outro assunto, de som ao vivo ou estúdio, é só deixar a sua sugestão aqui nos comentários. Então, vamos lá! Os microfones de estúdio, na minha opinião, são o coração da indústria fonográfica em todo o mundo, onde as características sonoras que são exclusivas para cada tipo de microfone desempenham um papel fundamental na música moderna. Desde a introdução do primeiro microfone pela Bell Labs em 1916, chegando até os modelos high-techs disponíveis hoje, a tecnologia nos microfones tem crescido consideravelmente. E há muitas opções, incluindo desde os clássicos valvulados aos resistentes microfones dinâmicos, microfones de fitas, entre outros. Mas a invenção dos microfones condensadores anunciaram o início de uma era de gravação de alta fidelidade. Em algumas ocasiões, também chamados de capacitivos, eles usam um diafragma extremamente leve e sensível colocado próximo a um disco de metal. Já essa placa rígida é carregada eletricamente por uma fonte de tensão externa. Enquanto os primeiros modelos exigiam suas próprias fontes de alimentação, a Neumann, em 1966, estabeleceu no modelo KM84 o padrão universal de 48 volts, que hoje chamamos de Phantom Power. Esses microfones são mais sensíveis à velocidade e nuance das ondas sonoras, comparado aos microfones dinâmicos. E quando falamos em precisão e sensibilidade, os microfones condensadores são um ótimo ponto de partida. Como os de diafragma largo, que possuem um calor natural, e também ao com som menos colorido, que é o caso dos diafragmas pequenos. Engenheiros de áudio sabem que a criatividade, no momento da escolha dos microfones, é um ingrediente essencial em todas as grandes gravações. Mas se você está começando agora, a subjetividade em volta dos microfones provavelmente ainda é um mistério para você. E aí, com um pouco de experiência em ambiente de estúdio, você vai aprendendo que certos microfones funcionam melhor para gravação de instrumentos específicos. Mas sem uma compreensão teórica, você provavelmente não vai entender o porquê. Então, com tantas opções que existem no mercado, qual é o modelo ideal? Afinal, uma escolha errada, ela pode acabar fazendo com que todo aquele som que você está sonhando em ter na sua gravação acabe indo por água abaixo. A primeira característica que define os microfones condensadores é o tipo de amplificação que está incorporada a ele. Ele pode ser valvulado, como o icônico AKG C12 e os clássicos Telefunkens, que possuem como características distorções harmônicas, adicionando cor e calor ao som, tornando os favoritos para a gravação de vocais, metais e outros instrumentos acústicos. Também existem os do tipo Solid State, que são microfones menos coloridos e mais precisos, como é o caso do Neumann U47, com transistores do tipo FET e um transformador de saída que entrega um som único, chegando aos mais modernos, do tipo Solid State, como o AKG C414, que são reverenciados no mundo inteiro pela sua clareza. Outra característica em que os microfones condensadores são classificados é de acordo com o tamanho da sua cápsula. Cultura essa que resultou em duas classes, cápsulas grandes e cápsulas pequenas. Cada um vai ter o seu lugar e uso dentro do estúdio. Mas de um tempo para cá, também podemos definir os de cápsula média, que são considerados como um híbrido, misturando as características dos outros dois. Vamos ver algumas curiosidades com relação ao tamanho da cápsula. Condensadores de diafragmas largos ou cápsulas grandes, tais como o Neumann U87, são talvez os mais importantes dentro do estúdio. Desde vocais a cordas, sopros ou percussão, você pode usá-los para gravar praticamente qualquer coisa. E as chavinhas de padrão multipolar e de atenuação de sinal, encontrada em muitos deles, faz com que esses sejam os mais versáteis na hora da gravação. A definição de cápsula média é um assunto que pode ser bem controverso, mas recentemente podemos afirmar que temos aqui uma nova categoria. Apesar de não ter um padrão que defina os tamanhos para mais ou menos, mas a maioria dos profissionais e fabricantes
concordam que o microfone com diâmetros de cerca de 5/8 de polegada a 3/4 de polegadas, o que dá mais ou menos 1,5 a 2 centímetros, pode ser considerado um microfone de diafragma médio. E em modo geral, esses microfones tendem a fazer um bom trabalho de captura, tanto das altas frequências, sem deixar de captar os sons graves, com calor e peso, ideal, por exemplo, para a captação de pianos. É muito comum achar que os microfones de cápsula pequena são a segunda opção, mas na verdade é que esses pequenos microfones são incríveis. Sua característica de precisão ultrassensível devido à sua cápsula extremamente leve faz com que esses sejam os meus preferidos para gravar violão, pratos de bateria e chimbal ou qualquer outro instrumento que tenha extensão nas altas frequências. Muitos engenheiros utilizam esse microfone para gravar over de bateria e aproveitam até mesmo o som dos tambores que foram captados por eles. Outra vantagem desse microfone é que, por ser bem pequeno, o posicionamento é muito fácil. Microfones com um padrão polar cardioide escutam melhor os sons que estão vindo pela frente, enquanto rejeitam aos sons que vêm pela parte de trás. A representação gráfica desse padrão se assemelha a um coração, daí vem o nome cardioide. A habilidade de rejeitar sons pela parte de trás faz com que este microfone tenha várias utilidades, principalmente quando não é necessário captar os sons da maior parte da sala, e sim da voz ou do instrumento em que você está gravando. Lembre-se que, como todos os microfones que são direcionais, o cardioide tem o que chamamos de efeito de proximidade, ou seja, tem um reforço no grave quando posicionamos próximos à fonte sonora. Já os microfones que são supercardioide, eles são mais direcionais que os cardioides, e os hipercardioides são ainda mais. E ao contrário do cardioide, ambos possuem um pequeno vazamento na parte traseira, que podem captar algum som, e isso você deve levar em consideração no momento do posicionamento destes microfones. Os microfones omnidirecionais captam o som por igual e em todas as direções. Por isso que a representação polar é um círculo. Uma vantagem interessante que esse microfone apresenta é não ter o efeito de proximidade. E na verdade, todos os microfones nascem omnidirecionais. Então a sua construção ela é modificada, criando um padrão polar direcional. Esses microfones são ideais para captar o som da sua sala no momento da gravação. Um padrão polar figura 8 é aquele em que o microfone é sensível por igual tanto a sons que venham pela frente quanto por trás, mas rejeita sons que estão vindo pelas laterais. Esse padrão também é conhecido como bidirecional. Muitos microfones condensadores profissionais tem padrões polares selecionáveis. E um único microfone ele pode ser omnidirecional, cardioide, figura 8 e etc. Um bom exemplo disso é o AKG C414, que ostenta um total de 5 padrões polares, desempenhando muito bem o trabalho em cada um desses padrões. O gráfico da resposta de frequência do microfone pode nos dizer muito sobre quais situações são apropriadas para um determinado microfone e quais não são. Na teoria, esses gráficos são gerados na fábrica, durante os testes que foram feitos com o microfone em uma câmara anecoica. Uma câmara anecoica é uma sala especialmente construída para testes de áudio. A ideia aqui é criar uma atmosfera controlada, em que cada microfone possa ser testado de maneira igual. Portanto, essa sala está completamente morta, sem qualquer tipo de reflexão sonora. Geralmente, então, um alto-falante é colocado na frente do microfone, que será testado, e é ligado um ruído rosa, ou pink noise, que é um ruído que gera todas as frequências com energia igual em cada oitava. O sinal que o microfone capta é encaminhado para um analisador de frequências, e então o gráfico é produzido. Normalmente esse gráfico ele está numa faixa que vai de 20 Hz a 20 kHz, que é o alcance do ouvido humano. Então como devemos fazer essa leitura? Os números horizontais representam as frequências e os números verticais representam as respostas relativas em decibéis. Portanto, observando o gráfico da resposta de frequência, você vai poder dizer como é a performance de um determinado microfone em certas frequências. Vamos observar o gráfico do famoso Neumann TLM49.
A resposta de frequência do TLM49 faz com que esse microfone seja especialmente bom para certos tipos de aplicações, como por exemplo a voz, já que esse microfone cobre toda a faixa de extensão da fala, masculina ou feminina. Já a acentuação que acontece próximo à região de 5 kHz na parte direita do gráfico é justamente a região de frequência onde está a inteligibilidade da fala. Além disso, a atenuação que ocorre por volta de 8 kHz é ideal para reduzir os sibilados, ou os S's, os assobios produzidos por algumas sílabas quando cantadas. Esta combinação é o que a maioria dos engenheiros estão procurando para uma ótima captação de voz. A capacidade de capturar toda a extensão da fala, acentuar a inteligibilidade e rejeitar os S's da voz. Escolher um microfone condensador para estúdio não é uma das tarefas mais fáceis, mas observando algumas características e testando o microfone várias vezes, é possível chegar a um modelo ideal para a sua necessidade. E quero deixar aqui para você algumas considerações finais. Todas as características que eu falei em relação ao microfone condensador, por exemplo, a questão do gráfico da resposta de frequência e dos padrões polares, também serve para outros tipos de microfone, como por exemplo os dinâmicos e os microfones de fita. Outro detalhe importante é que não significa que microfones condensadores são melhores que os dinâmicos. Tudo vai depender da aplicação que você está utilizando. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar e inscreva-se no canal. Eu vou deixar aqui as minhas redes sociais. E se você quer dar sugestões para os próximos vídeos, é só deixar aqui no comentário. Muito obrigado e até a próxima.